Olá, meus amigos, uma boa noite, Com muita alegria que a gente vem aqui nesse momento, nos reencontrarmos, Mesmo que de maneira diferente, A gente gosta mesmo de estar juntinho, perto, E como eu costumo dizer quando a gente está no grupo Teresa, Que sejamos todos bem-vindos. Então, todos aqueles que porventura venham assistir, esse nosso encontro, que possamos realmente nos sentir envolvidos, como se estivéssemos no Grupo Teresa, Nesse momento distantes, mas sempre em prece, sempre em vibração por aquela casa que nos acolhe, que nos abraça, que nos conforta e que continua mesmo de longe nos acolhendo, nos abraçando e nos confortando. Na noite de hoje a gente vai falar um pouquinho como ser cristão na quarentena, Então a gente vai iniciar fazendo a nossa página de preparo, a nossa prece, para darmos início ao nosso estudo, Lembrando que, mais uma vez, tudo que a gente fala aqui, tudo que a gente traz, não quer dizer que eu seja uma cristã perfeita, muito distante disso, Mas estamos buscando, e a cada estudo que a gente faz, a gente percebe o quão a gente ainda pode e deve melhorar, O quão a gente ainda pode e deve se debruçar sobre aquilo que a gente abraça, Sobre aquilo que a gente busca ser, que é ser cristão. Então vamos iniciar a noite com a leitura do livro Fonte Viva, de Chico pelo Espírito de Emmanuel. Eu escolhi o item 84, que se intitula Na Instrumentalidade. É um item que a gente estudou essa semana, lá na tarefa de radiação, e que fala um pouquinho daquilo que a gente vai trazer na noite de hoje. Então, como se conhecerá o que se toca com a flauta ou com a cítara? Paulo, primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, versículo 7. Cada companheiro de serviço cristão deveria considerar-se instrumento nas mãos do Divino Mestre, a fim de que a sublime harmonia do Evangelho se faça irrepreensível para a vitória completa do bem. Todavia, se a ilimitada sabedoria do celeste emissor se mantém soberana e perfeita, os receptores terrenos pecam por deficiências lamentáveis. Esse tem fé, mas não sabe tolerar as lacunas do próximo. Aquele suporta cristamente as fraquezas do vizinho, contudo, não possui energia nem mesmo para governar os próprios impulsos. Aquele outro é bondoso e confiante, mas foge ao estudo e à meditação, favorecendo a ignorância. Outro ainda é imaginoso e entusiasta, entretanto, escapa sutilmente ao esforço dos braços. Um é conselheiro excelente, no entanto, não santifica os próprios atos. Outro retém brilhante verbo na pregação doutrinária, todavia, é apaixonado cultor de anedotas menos dignas, com que se desfigura o respeito à revelação de que é portador. Esse estima a castidade do corpo, mas desvaira-se pela aquisição de dinheiro fácil. Outro, mais além, conseguiu desprender-se das posses do ouro e da terra, casa e moinho, mas cultiva verdadeiro incêndio na carne. É indiscutível a nossa imperfeição de seguidores da Boa Nova. Por isso mesmo, guardamos o título de aprendizes. O planeta não é o paraíso terminado e achamo-nos, por nossa vez, muito distantes da angelitude. Todavia, obedecendo ou administrando, ensinando ou combatendo, é indispensável afinar o nosso instrumento de serviço pelo diapasão do Mestre, se não desejamos prejudicar-lhe as obras. Evitemos a execução insegura, indistinta ou perturbadora, oferecendo-lhe plena boa vontade na tarefa que nos cabe, e o reino divino se manifestará mais rapidamente onde estivermos. Então, Senhor, que possamos elevar o nosso pensamento ao alto, o nosso pensamento à equipe espiritual da Casa de Teresa, que coordena os trabalhos de estudo público, para que mesmo distante, eles aqui comigo estejam,
juntamente com o meu mentor, para que nesse instante eu possa ser intuída e direcionada sobre aquilo que vai tocar mais carinhosamente o coração daqueles que vão me ouvir, assim também como o meu próprio coração. Que Teresa, que persiste na sua tarefa acolhedora, orientadora, de regeneração, possa, mesmo de longe, estar cuidando de cada uma das ovelhas do seu rebanho, de cada um que ainda ali chega desencarnado procurando um abrigo, de cada um de nós que vai retornar àquele lar com o coração saudoso, e que nesse instante possamos, todos envolvidos em vibrações de paz e harmonia, dar início a esse estudo, como cristãos que somos, tentando fazer o melhor, hoje e sempre, graças a Deus. Então, como bem disse a mensagem, cada um de nós traz um talento e uma dificuldade. Todos somos aprendizes do Cristo nessa jornada. Emmanuel foi muito inteligente nessas colocações, porque a gente às vezes consegue acertar de um lado que parece difícil para o outro, mas erra numa coisa tão simples. Cada um de nós traz um talento, alguma coisa que acresce a vida de alguém, mas que ao mesmo tempo nos deprecia ainda tanto diante do ser cristão. Então, a gente começa o estudo dessa noite falando um pouquinho daquilo que nos colocou na quarentena, O tema como ser cristão na quarentena, A gente teve aí esse movimento da pandemia que trouxe a gente de volta para dentro de casa, trouxe a gente de volta para dentro da gente mesmo, E não foi o primeiro, nem certamente será a última pandemia que teremos, no nosso planeta. E aí a gente vai só relembrar de algumas das pandemias, que a gente tem como mais conhecidas, Que a gente às vezes ouve assim falar, a gente ouve falar, do coronavírus com um certo receio, com uma certa preocupação, e a gente acha que nós somos os únicos a viver, esses momentos. E aí a gente lembra, da gripe espanhola, que lá entre o período de 1918 e 1920 matou mais de 50 milhões de pessoas, um quarto da população mundial foi infectada, E aí ela se chamou de gripe espanhola não porque ela tenha feito mais vítimas na Espanha, mas é porque a Espanha naquele momento não participava da Primeira Guerra Mundial, então podia falar da gripe, de uma maneira mais veemente, mais presente, Por isso ela acabou se denominando gripe espanhola. A gente teve a peste negra ou a peste bubônica, que perdurou também mais ou menos 10 anos, E estima-se que 1/3 da população europeia tenha morrido nessa época por conta da peste negra, E algumas das coisas que mais dificultaram, foi a falta de saneamento. Aqui no Brasil a gente teve Oswaldo Cruz, que começou através do seu trabalho a pagar as pessoas para que elas capturassem ratos, que eram os principais transmissores da peste bubônica, e para que isso se disseminasse menos, mas também tivemos vítimas aqui no Brasil. A gente teve a varíola, que durou entre 1896 e 1980, e só foi, quase 100 anos, e só foi erradicada após uma forte campanha de vacinação, quando conseguiram encontrar a vacina. E também a tuberculose, a gente pensa na tuberculose como uma coisa tão comum, tão corriqueira, e às vezes também tão distante, porque infelizmente ela ainda está ligada a alguns fatores, como falta de saneamento, condições de vida muito insalubres, doenças de base, e aí a gente acha tão distante, mas a tuberculose também foi considerada e é considerada uma pandemia, e é ainda a doença infecciosa que mais mata no mundo, uma coisa tão simples de ser controlada com medicação e ainda mata tantas pessoas, E aí fomos visitados pelo coronavírus, Nós espíritas cristãos que somos,
né? Eu digo não que a gente acredita, a gente tem certeza de que isso não é um acaso, de que isso não é um equívoco, de que isso não veio para o planeta errado. Pô, Deus errou aí o planeta, mandou para o planeta errado esse movimento? Não. Né? A gente sabe também que isso não é um castigo de Deus, que isso não é uma imposição, mas isso está ligado a tantas coisas, né? Como as nossas condições de vida inadequadas, os nossos excessos, né? A nossa compra desvairada, o nosso não cuidado com a natureza, né? E tantas outras coisas, nossos pensamentos em desarmonia, em desequilíbrio, né? O nosso movimento insano em torno, né, da questão material, tudo isso, né, faz com que em determinado momento a gente desorganize não só a esfera física, como a esfera psíquica do nosso planeta. E aí a gente, abre uma brechinha, assim como acontece no organismo físico, né? Se a gente dorme mal, se a gente se alimenta mal, se a gente bebe muito, se a gente fuma, se a gente tem uma vida desregrada, em algum momento a gente abre a brechinha para aparecer uma doença. E assim foi com o nosso planeta. E assim está sendo com cada um de nós, né? A gente já está aí, né? Março, abril, maio, junho, julho, a gente vai para 4 meses, né, de quarentena, né? É difícil, né? Agora a gente já está começando a ter algumas coisas permitidas. Algumas pessoas ainda não compreenderam, né, que embora as pessoas, os donos de bares, de restaurantes, os lojistas também precisam sobreviver, né, e a gente sabe disso, não é para que a gente corra à rua, ao bar, ao restaurante na primeira oportunidade, né, como nos diz um grande mestre, né, tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém, né, então talvez esse ainda não seja o momento das pessoas correrem às ruas, porque ainda, infelizmente, muitas pessoas estão deixando o nosso planeta em virtude dessa doença. E aí a gente, né, começa fazendo uma pergunta, né? E como vivemos e estamos vivendo a pandemia? Né? Como é que a gente tem passado esse tempo de reflexão? Como é que a gente tem vivenciado esses dias em casa? Né? Aqui em casa a gente continuou trabalhando, eu e meu marido, então assim, não foi uma quarentena, porque, né, eu trabalho na área da saúde, ele trabalha na área comercial, e aí a gente continuou normalmente trabalhando, eu trabalhando até um pouco mais em alguns momentos, em virtude de alguns colegas que foram infectados pelo Covid-19, né, eu não, até o momento não tive, mas, então assim, a quarentena a gente não viveu tão plenamente, mas algumas pessoas estão dentro de casa há quase 4 meses realmente, saindo estritamente 1 ou 2 vezes por semana para o mercado, para um sacolão. E como é que a gente está vivendo isso, né? Como o ser cristão influencia em nós em dias como estes, né? Como o fato de eu me denominar espírita cristão influencia em mim nesses dias, né? Eu estava lendo um artigo de uma pessoa e ela dizia assim, que não tem carteirinha, né? Você recebe uma carteirinha, eu sou cristão. Não existe, a gente se denomina cristão, né? Ou por uma religião, ou por seguir o Cristo, né? Mas não tem nenhuma carteirinha, você a partir de hoje é cristão. O nosso movimento precisa ser cristão, né? Então, como é que ser espírita cristão tem nos influenciado nesses dias de pandemia? Né? E aí tem um filósofo ele diz que ser cristão é uma das conquistas mais difíceis do orbe. Ele fala que a gente pode alcançar ao mesmo tempo o dinheiro, a riqueza, a beleza, o poder, e ainda é mais fácil alcançar tudo isso junto do que se dizer e ser cristão verdadeiramente. Olha só, em alcançar o dinheiro, a beleza, a riqueza, o poder, é mais fácil ainda do que se dizer e ser cristão realmente. Né? Ele diz que ser cristão, que o cristianismo é a religião do amor. Né? Eu tive a oportunidade de assistir, eu não sei se alguém tiver essa oportunidade, uma série chamada Maria Madalena na Netflix, e ela conta a história de Madalena, mas concomitante ela conta a história de Jesus, claro, né? E aí quantos exemplos Jesus trazia ali, né, de humildade, de mansetude, e era tão bonito eu ver tudo aquilo que a gente lê, né, que a gente estuda ali,
Jesus vivenciando aquilo, mas também ele era rígido, tinha muita certeza daquilo que ele queria, daquilo que ele devia fazer, né? Então ele não duvidava da missão dele. E nós, como cristãos que somos, né, tantas vezes trazemos tantas dúvidas. É claro que não podemos nos comparar com Jesus, né? Mas em sendo ele o nosso modelo e guia, a gente precisa estar sempre buscando, né, ele como modelo e guia realmente. E aí a gente, né, pensa um pouquinho nos cristãos, né? Lá na antiguidade, quando o cristianismo surgiu, né, os cristãos geralmente eram criaturas de grande coragem, né? Se a gente lê os livros de Emmanuel, a gente vê os cristãos, né, sendo levados, né, aos circos, aos fóruns romanos, né, ao Coliseu, né, lugares onde eles eram dizimados, né, jogados às feras. E aí eu estava lendo num determinado livro que fala que eles iam cantando, né, tantas vezes e outros cristãos acompanhando eles falavam para que eles ficassem tranquilos porque eles cuidariam das famílias que aqueles cristãos estavam deixando, né? Então aquela certeza plena daquilo que se acreditava, né? Hoje, graças a Deus, a gente não precisa mais disso, né? A gente já passou essa fase, mas eles tinham uma fé ardente, uma fé inabalável, né? Uma certeza plena, né, de que o caminho correto era realmente largar tudo e seguir Jesus, né? Então, aí a gente pensa na gente hoje, né? Séculos depois, a gente mostra tantas fraquezas e sentimentos tão mornos, né? Ah, eu sou cristão, mas aí, o que você faz como cristão? Como é que você se comporta como cristão, né? Quais são as suas atitudes de cristão? Nos momentos de crise, né? O que é que vem à tona desse espírito cristão, né? E aí tem um trechinho de um livro Coletâneas do Além, de Chico, pelo Espírito de Emmanuel, né? Uma das coisas que eu fiz nessa quarentena, tem um canal do Haroldo Dutra Dias, todos os dias, 5 e pouquinho da manhã, no YouTube, ele posta um vídeo, geralmente desse livro, Coletâneas do Além, e ele posta um áudiozinho com um vídeo, né, de alguma prece, e aí, de alguma leitura, né, e isso é um hábito, geralmente eu ouço todos os dias pela manhã, essa palavrinha pela voz do Haroldo Dutra, né, mas do Emmanuel através do espírito do Chico, do Chico através do espírito do Emmanuel. E aí, nesse dia, ele falava, num trechinho, falava assim, era Como se conhecer os espíritas, o título era alguma coisa assim. E aí dizia assim: somente poderemos conhecer os espiritistas pela transformação benéfica que procuram impor a si mesmos, em contato com as lições do alto, que lhes são incessantemente ministradas. Os entendedores legítimos da doutrina não são aqueles que se apaixonam nos círculos esterilizadores das palavras da polêmica, mas justamente os que se saturam da tolerância e da serenidade evangélicas, cooperando com o seu esforço para que as leis fraternas da caridade cristã sejam devidamente compreendidas e postas em prática. Então ele fala aqui, né, que conhece o verdadeiro espírita pela transformação benéfica que procura impor a si mesmo, né? A gente aprende, quando a gente entra na doutrina, né, conhece o verdadeiro espírita pelo esforço que faz em se melhorar, porque não é fácil, todos nós sabemos que não é fácil, é uma luta diária, é uma luta quase que minuto a minuto, né? E aí ele diz aqui que procura se impor, né, a transformação em contato com as lições do alto, né? E que eles são entendedores legítimos da doutrina e se saturam da tolerância e da serenidade evangélicas. Então Jesus foi tolerância e serenidade. E nós, como estamos nos comportando nesses momentos, né? Com tolerância e serenidade? Eu sei que é difícil, né? A gente está vivendo uma volta
para dentro de casa, né, para dentro da nossa casa física e também para dentro do nosso lar, né, das paredes. Então, tantas vezes a tolerância e a serenidade deixam o nosso coração assim distante, né? Perdão, deixa eu só. Mas é através desses sentimentos, né, e dessas buscas que nós podemos ser vistos e ser considerados como espíritas cristãos, né? Porque nesse momento da pandemia a gente se sente ameaçado, né? E aí a gente volta sem perceber tantas vezes lá para nossas vivências lá nos reinos animais, quando o instinto fala mais alto. Porque a gente é ameaçado com medo da morte física, né? Pô, se a gente é espírita, por que a gente tem medo de morrer? Né? Eu sou espírita, mas eu falo, não quero deixar essa carne aqui tão cedo não, né? Mas tem gente que tem pânico, né? Muito, mesmo em sendo espírita, não, morrer de jeito nenhum, não quero ver o que tem do outro lado, né? A gente tem medo da falta de emprego, do desligamento dessa convivência familiar, dessa convivência com os amigos. E a gente fez uma volta para dentro de casa. Quantos de nós não saíamos de manhã e voltávamos à noite apenas para dormir? Já não fazíamos mais as refeições juntos, já pouco conversávamos com a mãe, com o irmão, com o pai, com o esposo, com os filhos, né? Já não tínhamos tempo para cuidar do nosso lar. E aí tudo parou, né? Se a gente pensar, nem no maior filme de ficção a gente podia ter imaginado que a gente viveria isso. 4 meses dentro de casa. Tudo parou. Tudo silenciou. Até as águas puderam se restabelecer, né? Se a gente for ver bem lá no início da pandemia, quando a Itália estava sendo muito afetada, as águas dos canais de Veneza, que são extremamente poluídas, começaram a se limpar. A natureza foi sozinha, né, se libertando da sujeira causada pelos seres humanos, né? As aves, as florestas, né, o meio ambiente, sem a gente estar lá atacando, derrubando, né, jogando lixo, as coisas foram se organizando e nós, recolhidos dentro de casa, num exercício que já não era mais comum, né? Porque se a gente está triste, se a gente estava triste, a gente ia para o shopping, a gente ia para casa de um amigo, a gente ia conversar com alguém, né? A gente ia no salão fazer a unha. E agora, se a gente está triste, é dentro de casa mesmo que a gente resolve. Se a gente está aborrecido, é dentro de casa mesmo que a gente tem que encontrar alguma coisa para esquecer o aborrecimento. E aí, como é que eu me comporto, né? A gente não tem mais para onde fugir, né? A gente já não tinha mais, agora a gente começa a flexibilizar, né? O governo começa a flexibilizar isso, mas a gente passou um grande momento sem ter para onde ir, né? Sem poder fugir de nós mesmos, né? Porventura, antes de começar a quarentena, a gente estava em obra aqui em casa, era uma obra externa do lado de fora de casa, e a gente decidiu continuar a obra, né? Porque tinham pessoas envolvidas também, né? E aí seriam pessoas que também ficariam sem o seu trabalho, né? Se a gente parasse, e porque a gente queria realmente terminar esse espaço que a gente estava construindo. E aí a gente, quando eu precisava, né, eu ia às lojas de material de construção e eu comecei a observar que as pessoas começaram a olhar para dentro das suas casas, né, nessas grandes lojas de material de construção, né, eu via as pessoas, às vezes eu ia comprar tinta, comprar, né, revestimento para banheiro, essas coisas, eu via as pessoas saindo com planta, com cortina, com aqueles negocinhos de botar na parede, né, e fazendo compras mesmo de outras coisas. E a gente tem um conhecido que forneceu o piso aqui para casa pra gente, ele falou que fazia tempos que ele não vendia tanta pedra, tanto piso, né? Então as pessoas começaram a cuidar dos seus lares, porque a gente ficava tanto na rua que
Porque às vezes a gente nem olhava que a parede está rachada, a pia do banheiro está vazando, né? Esse piso aqui já está feio, desgastado. Mas aí a gente foi obrigado a ficar dentro de casa e a gente começou a olhar para a nossa casa. E já que a gente tem que viver dentro dessa casa 24 horas por dia, 7 dias por semana, a gente precisa torná-la um lugar aprazível de se viver. E aqueles que podiam, né, cuidaram das suas casas, né, estão ainda fazendo aí obras, reformas, melhorias para ter um lugar aprazível para se viver, né? E aí, se a gente fez isso nesse momento com a casa física, né, com o lar, com as paredes, será que a gente fez isso com a gente? Como é que a gente cuidou do nosso vaso físico nesse período de quarentena? Como é que a gente cuidou do corpo e da alma? Né, a gente no início viu aí muitos memes falando, né, sobre obesidade. Esses dias eu vi até um falando que todo mundo engordou, era para não ser levado por esse ciclone que teve aí há uns dias atrás no sul, né? Mas eu ouvi esses dias uma conhecida dizer que engordou 10 quilos nesse período de 4 meses. É porque a gente ainda tem uma relação muito de compensatória, né, com a comida. E aí, se eu tô triste, eu como, se eu tô alegre, eu como. Então, se eu tava presa em casa, só me restava fazer coisa para comer, né? Se a gente olhasse aí as redes sociais, era só o povo, hoje eu fiz bolo de não sei o que, hoje eu fiz não sei o que lá, hoje eu fiz não sei o que lá. Então, a gente comia para conseguir ficar dentro de casa. E aí, como é que eu cuidei da minha casa física? Como é que eu cuidei da minha mente? Né? O que é que eu fiz como cristão para cuidar da minha mente? Eu busquei boas leituras, eu busquei, né, momentos de introspecção, os estudos, né? Ou eu apenas assisti séries e séries e séries e vídeos e vídeos e vídeos, e em nenhum tempo eu consegui estabelecer essa comunicação com Jesus, né? Esse elo. Eu assisti uma live muito bonita de 4 religiosos num determinado dia da quarentena. E aí eu falo que eu e a minha caixinha de som nos tornamos muito amigas, porque eu tinha que fazer comida para levar para o trabalho, né? Porque os restaurantes não abriam, então eu fiz comida todos os dias que eu estava em casa para levar para mim e para o meu marido. E aí eu assistia lives, eu ouvia música, e teve um dia que eu assisti uma live, era um pastor evangélico, um budista, um padre e um outro rapaz, né? E aí eles falavam muito desse movimento, né, de retorno, né, desse movimento de encontro com a gente mesmo, né, de busca do que é bom e do que é belo para a gente. E que a gente só consegue estabelecer essa conexão com Deus a partir do momento que a gente cria essa intimidade, né? Porque Jesus às vezes parece tão distante, mas como eu vou ser próximo de Jesus se eu não crio intimidade com Ele? Se eu não me coloco diante dele sempre, se eu não busco o silêncio para estar com Ele, se eu não busco viver aquilo que Ele nos trouxe. É só assim que a gente consegue ser cristão de verdade, né? E alguns sentimentos, né, foram muito comuns nesse período de quarentena. Né, alguns sentimentos vieram muito à tona e foram palavras muito usadas, né? Eu atendendo lá os pacientes, né, eu ouvia muitas coisas. Eu tenho a minha mãe que já é idosa, mora aqui mora do lado da minha casa, e ela repetia muitas vezes que estava com medo, né? O medo foi um sentimento, eu acho que o mais comum na quarentena, né? E aí esses dias eu estava assistindo uma live também, e aí o palestrante falou o seguinte, que para o ser humano tudo que acontece tem um significado perante a existência e perante a consciência. E que a gente, diferente dos animais que passam pela crise, vamos supor, uma tempestade, eles passam, antes da tempestade, eles às vezes eles sentem, né, às vezes que vai chover e tal, eles se recolhem, passou a tempestade, eles saem e nada aconteceu mais, acabou. A gente sofre, a gente reflete, interpreta e sofre antes, durante e depois dos acontecimentos. Então é assim, a gente já sofre por antecipação, com medo, né? Durante a gente fica naquele pânico, né? Tem pessoas que estão saindo às ruas com múmias,
né? Que se cobrem da cabeça aos pés e botam a luva, só que botam a luva e esquecem que elas estão se protegendo, mas elas estão contaminando tudo, porque já não tem mais a preocupação de passar álcool gel na mão, né? Elas saem contaminando tudo com aquela luva, né? Com medo, o medo de se contaminarem e de contaminarem os seus entes queridos, né? E aí, ontem eu estava conversando com minha mãe, e ela com muito medo, porque minha irmã é asmática, eu falei, gente, mas você não tem que ficar com esse pânico, com medo da minha irmã pegar. Ela falou pra mim, mas você não sabe o que é perder um filho, porque ela já teve um aborto já com 9 meses de gestação. Eu falei, mãe, mas a minha irmã tá viva, minha irmã não tá nem doente, mas você não sabe o que é perder um filho, olha só. Então, quer dizer, o medo é tanto que já imagina, já cria a situação da pessoa morta, se a pessoa nem pegou o vírus, tá de quarentena quietinha em casa. Então, como é que o medo paralisa a gente, né? E aí, como cristãos, o que a gente faz para ser diferente? Jesus, será que não teve medo, né? Quando Jesus percebeu, né, que ele ia ser realmente, que ele ia passar por aquele momento difícil, né, que ele ia ser preso, torturado, crucificado, ele teve medo, sim, mas não foi um medo que paralisou ele. Foi, né, aquele medo que deixou ele mais vigilante, né, que disse, Deus, ó, Pai, fortalece-me aí porque eu tenho que seguir, né? Como eu, que trabalho na área da saúde, se eu tiver medo, eu não vou mais trabalhar? Eu não vou mais cuidar do paciente? Eu preciso ter cautela, não medo. Eu preciso ter cuidado, não pânico. Eu preciso ir à rua, ir ao sacolão, ir ao mercado, assim como todo mundo precisa. E aí, se a gente tiver medo, tiver pânico, a gente paralisa. E aí, cadê a confiança? Eu uso a máscara, o álcool gel, higienizo aquilo que eu trago, sem pânico, sem neura, confiante de que aquilo que tem que chegar a mim vai chegar. Então, se eu tiver que pegar o coronavírus ou qualquer outra doença, se eu tiver que sair à rua e acontecer algum incidente, vai acontecer, né? Tem uma historinha de um livro chamado A Luz Dissipa as Trevas, que conta a história de um cara que tinha muito medo de morrer e ele vivia fugindo da morte. Aí, num determinado dia, ele estava numa cidade e ele ficou sabendo que a morte ia passar por lá, e ele pegou o cavalo dele, fugiu para uma outra cidade, e a morte foi buscá-lo, né, na certeza de que ele já tinha saído daquele lugar e ela sabia muito bem onde ele estava. Então é assim, a gente precisa se acautelar, a gente precisa se cuidar, a gente precisa se precaver, mas não entrar em pânico, mas não nos permitir paralisar. Porque nada, né, acontece sem que a gente necessite do aprendizado. Tudo é aprendizado. E como diz Chico, tudo passa. O que é bom passa, o que é ruim passa. Então, que nesses dias, quando a gente tiver aquele medo, a gente lembre de Jesus, né? Que quando percebeu a sua missão, se acautelou, se recolheu, orou, chamou os discípulos e disse assim, olha, agora eu vou ser preso, eu vou ser morto. E os discípulos, não, isso não vai acontecer contigo, mestre. Eu vou ser preso, eu vou ser morto. Mas ele não fugiu, ele continuou, ele prosseguiu, né? Outro sentimento que foi muito comum foi o sofrimento, né? E aí a gente pergunta, né? De que adianta sofrer quando algo não sai como esperávamos? Por acaso o sofrimento melhora em algum nível a situação? Né? O sofrimento vai resolver o problema? O sofrimento vai fazer com que aquilo acabe? Não, o sofrimento só adoece. Quantas pessoas a gente vê, né, que passam por momentos, né, até de depressão, né, que tem doenças, né, da mente tão difíceis de conviver, que adoecem o físico, adoecem a mente, né, e depois o físico aparece doente também, porque o sofrimento é capaz de adoecer. E aí a gente fica sofrendo, né, se desgastando e tão temerosos por tudo que vai acontecer, se isso não vai conseguir resolver o problema.
E mais uma vez a gente se esquece das lições do Cristo. Né? Lá no Evangelho, no capítulo 6, a gente encontra, né, no capítulo Cristo Consolador, bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados. Mas como pode alguém sentir-se ditoso por sofrer? O Espiritismo mostra o objetivo dos sofrimentos, apontando-os como crises salutares que produzem a cura e como meio de depuração que garante a felicidade nas existências futuras. Mas a gente quer ser feliz agora. E que existência futura o quê? Eu quero ser feliz agora, eu não quero sofrer. No futuro eu resolvo depois. Mas o sofrimento está aí. E não é só o sofrimento da doença, né? Só que quando eu digo o sofrimento, eu digo que o momento de dor está aí. Mas como é que eu convivo com esse momento? Porque muitas famílias estão sem emprego, muitas famílias estão sem comida na mesa, muitas famílias estão enterrando seus entes queridos, muitos moradores de rua estão ainda em situação mais difícil. Né? No início da pandemia, a gente teve um número absurdo de pessoas que ficavam sem comer nas ruas porque não tinha ninguém na rua. As pessoas que costumavam fazer esse trabalho se retraíram e os moradores em situação de rua ficaram com fome, com sede, com ainda mais dificuldade de ter acesso às coisas. Aí a mídia fez um trabalho muito legal, porque ela também tem aquilo que é bom, né? E aí as pessoas começaram a se movimentar em prol dos moradores de rua. Então, você vê a dor, o sofrimento não paralisou, fez com que as pessoas se movimentassem. Pessoas que nunca tinham feito trabalho na rua, que nunca tinham feito trabalho voluntário, começaram a se movimentar em prol, né, das pessoas em situação de rua, das pessoas que perderam seus empregos, das famílias que tinham passado por um momento difícil. Isso é ser cristão na quarentena. Ah, mas eu não posso sair de casa, eu já sou idoso, eu tenho, né, uma doença de base. Tem tantas maneiras de ajudar, ó. Um telefone, ô meu amigo, você tá sozinho em casa também? Como é que você tá? Né, ó, fulano, eu quero te ajudar, você compra uma cesta básica e leva para aquela família para mim? Né, ó, eu nesse momento não posso ajudar com a cesta básica, meu telefone tá até cortado porque eu não tô podendo pagar a conta, mas a minha prece pode chegar lá naquele doente que tá lá no hospital precisando de uma prece. Isso é ser cristão na quarentena. Isso é não permitir que o sofrimento nos adoeça, porque nós também sofremos. Como eu disse lá no início, nós não somos perfeitos. Nós somos falíveis, como disse Emmanuel. Nós somos aprendizes, como disse Emmanuel. Né? Mas, como aprendizes que somos, hoje já podemos aprender e fazer amanhã diferente daquilo que fizemos hoje. E aí a gente lembra de uma frase de Jesus, né? Que está lá em Mateus, que diz assim: vinde a mim, vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Como nós, nesses dias, nos sentimos aflitos e sobrecarregados. Mas, como cristãos que somos, temos a certeza de que, com Jesus, o jugo é leve, é suave e o fardo é leve. E que Ele nos alivia sempre, como alivia a todos aqueles, até aqueles que não são cristãos, mas que são honestos, que são íntegros. Porque lembra que eu falei que não tem carteirinha de cristão? Então, eu sou ateu, a pessoa se diz ateu, mas é íntegro, é honesto, é trabalhador, ajuda o seu próximo. Ela é menos cristão do que aquele que se intitula cristão? Não. Ela só não precisa do título de cristão. E Jesus cuida e alivia e zela por ela, assim como Ele faz com qualquer um que está no seu rebanho, né? E aí, um outro sentimento, né, que a gente teve muito comum nesses dias aí da pandemia foi o de intolerância, né? E aí eu coloquei assim uma frasezinha que eu vi: se é tolerável, tolere, não reclame. Como as pessoas reclamavam, como as pessoas reclamaram. Porque é muito ruim ficar em casa, porque eu não tenho o que fazer, porque não dá mais para ficar, porque tá assim, porque tá assado. E aí esses dias eu fui ao Calçadão, né? Pela primeira vez desde março, eu fui ao médico e fui numa loja comprar um negócio, e aí tinha todo aquele protocolo, o rapaz da porta da loja esperando o número de pessoas saírem pra gente poder entrar, né?
tentando seguir os protocolos de segurança, parou uma moça atrás de mim e falou assim, isso é uma palhaçada, por que não libera logo? Quero entrar logo. E eu fiquei pensando, meu Deus, como as pessoas são intolerantes, como as pessoas não respeitam as leis, né? O cara tá ali fazendo o trabalho dele, tentando prevenir com que a gente mesmo possa se contaminar com a aglomeração dentro da loja. Mas a gente não tem tolerância, a gente reclama, né? A gente, às vezes a gente vai propagando essa intolerância, porque parece uma redezinha, né? Você reclama com fulano, que reclama com beltrano, que reclama com ciclano, e aí tá todo mundo reclamando. Se ao contrário você ouve uma reclamação e você bloqueia aquela reclamação, ela para ali em você, ela cessa ali em você. E o outro já não vai receber aquela reclamação. E aí tem um livro do Divaldo, Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda, que ele diz assim, a paciência também pode ser considerada a ciência da paz, e por isso bem-aventurados os pacíficos, aqueles que trabalham com método e confiança tranquila em favor da renovação do mundo e de suas criaturas, conseguindo ser chamados filhos de Deus que representam toda a paz. Como é importante ser pacífico, ser tolerante num momento de dificuldade como esse que estamos passando, né? E aí a gente lembra de uma outra coisa importante nesse período de quarentena, como cristãos que somos, né? Nós procuramos sempre estar em prece, em oração. E aí, como são feitas as nossas preces e as nossas orações no período de pandemia? Como cristãos, geralmente, né? A gente pede muito mais do que agradece. Né? Lá em nosso lar, aquele ministério lá dos pedidos, né? Que ele deve ter trabalhado incessantemente, muito, dia e noite, o tempo todo, né? Porque a gente está pedindo pela nossa saúde, pela saúde do filho, do vizinho, pelo trabalho, pela ida ao trabalho, pela volta do trabalho, né? A gente pede, e aí do que a gente se alimenta? A gente assiste aquele noticiário ruim na TV, que fala dos problemas políticos, de quantos respiradores foram comprados por um preço maior do que o necessário, de como o número de mortes vem aumentado. Para que é que a gente precisa disso? Desde o início da quarentena aqui em casa a gente não assiste televisão. Nesses 4 meses, quase 4 meses, se a gente assistiu o jornal 2 ou 3 vezes, foi muita coisa assim, pedaços do jornal. Porque tudo que eu preciso saber para me prevenir da doença, eu já sei. A gente precisa lavar a mão com água e sabão, a gente precisa usar o álcool gel quando não tiver isso, a gente precisa higienizar as coisas que vêm da rua, ter cuidado com a roupa, usar a máscara, manter distanciamento social, tudo isso todo mundo sabe. E aí, por que eu preciso de me massificar de notícias ruins, se aquilo vai se impregnar em mim, né? Com uma desculpa, não, eu preciso estar informado. Não, dessas informações a gente não precisa, porque isso também nos adoece. E aí a gente vai repassando, né? A gente vai repassando essas notícias, essas tragédias e esquece de levar o alento, esquece de levar o conforto, a boa nova, a consolação, porque Jesus é consolador. E aí a gente esquece, né? E aí eu me lembrei até de assim que começou o coronavírus, meu marido chegou em casa contando que ele trabalha em Belford Roxo, aí tinha umas meninas que trabalham com ele, que falaram, não, lá não sei aonde já tiveram tantos casos. Lá na minha cidade já teve, porque é Nova Iguaçu, Gramacho, esses lugares assim, então são considerados, né? Lá já teve tantos casos. Aí eu Gustavo, gente, vocês estão competindo? Quem tem mais caso? Aonde tem mais caso? Né? Para que a gente precisa disso? A gente não precisa disso. A gente precisa vibrar, né? Orar para que todos aqueles, né, que estão passando pela dificuldade possam ser visitados por espíritos amigos e possam encontrar o alento que necessitam. É isso que vai fazer a diferença. É isso que vai nos fazer cristãos. E aí a gente lembra, né, da oração que Jesus nos ensinou, né, da oração do Pai Nosso. Pai, faça-se a tua vontade, assim na terra como nos céus. E a gente fala assim, ó, Senhor, faz a tua vontade aí, mas toma cuidado, ó. Mas ó, olha aqui, tem os Amigos da Luz,
um grupo de humor espírita, ele tem uma prece que ele é muito engraçado. Ele fala: ó, Senhor, tu vê aí que eu faço trabalho voluntário, eu ajudo aqui. Se eu morrer, como é que as coisas vão ficar? Então, Pai, Pai, faz a tua vontade, mas com cuidado para não me pegar. Que confiança é essa que a gente tem em Deus? Que cristão é esse que a gente diz que é? Se a gente entrega, né? Tem um mantrazinho que eu gosto muito: entrega, confia, aceita e agradece. Entrega, confia, aceita e agradece. Isso é ser cristão, né? Porque eu entrego a Deus e eu confio que Ele pode fazer o melhor, eu aceito o que vem e eu agradeço, porque eu sei que tudo é para o meu aprendizado, né? Ser cristão é isso, é aprender a confiar, é aprender a ter fé. E a gente, ainda mais como espíritas, né? A gente compreendendo a nossa fé raciocinada, a gente buscando viver, né? Porque lá no Evangelho, o Espírito de Verdade diz: espíritas, amai-vos, este é o primeiro ensinamento. Instruí-vos, esse é o segundo. Lá no Cristo Consolador também. E aí a gente lembra, né, que muito será pedido a quem muito recebeu. Então, se muito eu sei, se muito eu tenho consciência, mais eu serei cobrado por isso. Mais eu serei chamado por isso. Então, como eu vou disseminar, né, o medo, a aflição, a desarmonia, se eu posso levar a paz, a concórdia? O momento está difícil? Tá sim. A dor é grande? É sim. A gente tem medo? Tem. Mas e aí? Vamos confiar, vamos fazer a nossa parte. Vamos vibrar, vamos conversar pelo telefone, vamos mandar uma mensagenzinha no WhatsApp. Vamos orar, vamos rir quando pudermos, vamos ouvir uma boa música, assistir um bom programa, fazer uma boa leitura. E vibrar por esse planeta para que essas energias ainda tão deletérias que plainam em cima de nós possam ser dissipadas com as preces que estão acontecendo. Eu acho que nunca se orou tanto nesse planeta como nesse momento que a gente tem vivido. A solidariedade tem aí trazido o ser cristão à tona. Quantas pessoas trabalhando em nome do bem, quantas pessoas se movimentando em nome do bem. Isso é ser cristão na quarentena. Isso é viver o espírito cristão, que é o espírito de amor. O que é que Jesus ensinou? O amor. O que é que Jesus viveu? O amor, né? E aí quando a gente se diz, né, como cristão, né, a gente precisa buscar esse caminho novo, a gente precisa traçar essa rota nova, né, para não ser mais um homem velho, para buscar ser o homem novo e trabalhar como um homem novo aonde quer que a gente esteja, né? Tem uma frasezinha que eu li que eu achei muito bonita que diz que o cristianismo não se reduz a teorias, é luz, é verdade, é vida, né? Isso é ser cristão, né? É a gente buscar, né, essa luz, essa verdade, essa vida dentro de nós. É fazer com que isso nos modifique, com que isso modifique o nosso jeito de olhar a vida, até as adversidades, sobretudo as adversidades. Isso modifique o nosso ambiente dentro do lar, modifique o nosso ambiente dentro do trabalho. Que nesses dias em que a gente está mais dentro do lar, né, e aí vem os problemas, né, aquele convívio, aqueles atritos que a gente tem com quem a gente ama profundamente, mas com quem a gente não estava mais acostumado a conviver tão de pertinho tanto tempo, que a gente se lembre disso, né? O que é ser cristão nesse momento em que alguém tenta tirar o meu juízo? Ô Senhor, me mostra aí, me faz ser cristão nesse momento, né? Me ensina a caminhar contigo nesse instante, né? E aí eu tem uma frase lá no livro Nas Pegadas do Mestre, o título do capítulo é Os Verdadeiros Cristãos. E eu gosto muito, eu achei muito bonito: o templo cristão é uma escola. Aquele que se limita a admirar-lhe a fachada, contornando ou permanecendo no vestíbulo, não sabe o que é essa escola. Ignora e ignorará tudo que ali é ensinado. Então, vamos nos lembrar de tudo que nos é ensinado há 2000 anos, de tudo que nos é ensinado quando a gente adentra os portões da casa de Teresa. Que a gente não se limite a contemplar
a casa espírita, que a gente não se limite a contemplar os livros, né, aos quais a gente encontra tantos ensinamentos, mas que a gente se aprofunde neles, que a gente busque-os, que a gente sinta-os, que a gente viva-os. E aí seremos cristãos ainda falíveis, ainda em dificuldade, mas com a certeza de que o nosso comportamento cristão pode ser salvador, não só para nós, mas para tantos que estão vivendo esse período de quarentena de maneira ainda mais difícil, mais dolorosa e em maior dificuldade. Né? A gente vai terminando com uma frase também do livro Nas Pegadas do Mestre, que diz assim: o verdadeiro cristão age visando através de si a engrandecer a Jesus Cristo. O falso cristão age visando, através de Jesus Cristo, a engrandecer a si próprio. Para este, Jesus é o meio, para aquele é o alvo. Então é isso. Jesus é o nosso alvo. Jesus é o nosso caminho, a nossa verdade, a nossa vida. Jesus é o nosso mestre. E que em qualquer tempo, seja ele de alegria, de abastança ou de dificuldade, de recolhimento, a gente não se esqueça disso. Em qualquer religião, em qualquer templo religioso ou fora dele, em qualquer lugar onde estivermos, Jesus é e vai ser sempre o caminho, a verdade e a vida. E como cristãos que nos denominamos, que possamos segui-lo, que possamos vivenciá-lo, que possamos ser fonte de alegria para aqueles que se achegarem de nós, que possamos distribuir a alegria de ser cristão, que possamos levar a esperança, a consolação, a boa nova, o amor, a esperança, que a ninguém seja privado o direito de levar a esperança aos outros. E é disso que a gente precisa, porque como cristãos espíritas temos a certeza de que isso também passará. Então, que a gente possa, cerrando os nossos olhos, agradecer a bendita oportunidade desse momento de estudo, Senhor, com a certeza de que tudo está certo. Nós é que não conseguimos compreender com esses nossos olhos ainda tão materiais. E que esse teu amor bendito, Jesus, possa tocar os nossos corações, para que até eles chegue o alívio, o conforto, o bom ânimo, e que possamos ser disseminadores desse alívio, desse conforto, desse bom ânimo. Que todos nós, filhos de um Pai amoroso, possamos nos sentir envolvidos pelas vibrações de paz que a espiritualidade emana nesse instante, e que em todos os cantos deste orbe a paz possa se fazer através de nós, Senhor, porque o mundo, o planeta físico, é criado também por nós, pelos nossos pensamentos, pelos nossos atos, pelas nossas vibrações. Que possamos regenerar esse planeta a partir da nossa regeneração. Que o cristianismo se faça em nós, que nós façamos a diferença nesse mundo como cristãos, como seguidores daquele que apenas amou. Que a tua paz se faça hoje e sempre conosco. Que Teresa, mentora da nossa casa, continue a nos envolver como um elo de amor e de paz a todos aqueles que frequentam aquela casa e a todos aqueles que têm carinho por ela. A todos nós, filhos desse Pai, que cuida e zela, hoje e sempre. Graças a Deus, Senhor. Graças.